Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Na rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva do entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram os seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Hoje é Sexta-feira Santa. Em todo o mundo, as portas das igrejas encontram-se fechadas. As ruas estão vazias ou pouco movimentadas. As pessoas estão recolhidas em suas casas. Não há encontro e muitas famílias vivem concretamente o luto pela perda de pessoas amadas. Este clima com ausência de cores e luz nos remete à noite em que Jesus foi traído, preso e torturado. Sexta-feira da Paixão é momento de lembrar a entrega de Jesus na cruz. Sua mensagem de amor foi rejeitada, com um sonoro crucifica-o. Nossa resposta ao seu amor foi a sua morte na cruz. Nesta noite, lembramos o sofrimento de Jesus, o abandono que ele sentiu, a crueldade com que foi tratado até a sua morte. As características desta celebração são o silêncio,
a reflexão e a ausência de luz. Nesta noite não haverá bênção. Queremos nos colocar em oração e sentir este momento de dor e sofrimento que nosso Senhor passou. A Igreja de Cristo está em luto. Portanto, vamos orar e cantar em preparação para ouvir como tudo se passou naquele dia. No lugar chamado Calvário, pregado na cruz, Jesus proferiu 7 falas. Lembraremos as falas de Jesus e, após cada uma delas, lembraremos também a morte que continuamos causando. Quando não respeitamos a vida, continuamos maltratando e torturando Deus. Continuamos a apagar a luz que nos tira das trevas. Continuamos a rejeitar a sua mensagem de paz, justiça, misericórdia e comunhão. Assim, nos colocamos em oração, pedindo ao Deus de amor que esteja conosco nesta celebração e em nossas casas. Oremos. Deus da vida, quanta dor, quanto sofrimento naquele dia em que teu filho morreu no Monte Gólgota. Sabemos que foi tudo por amor. Só podemos reconhecer isso e agradecer. Ao mesmo tempo, queremos te pedir, Pai de compaixão, que nos perdoe e não nos abandone. Esteja sempre em nosso meio, Senhor, pois carecemos deste teu amor e da tua graça. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ouçamos agora a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 1 ao 30. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. E Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata! Mata! Crucifica! Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram.
Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz que Jesus estava, Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a sua irmã e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: essa é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho, palavras de nosso Senhor, palavras que nos salvam. Amém. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Mas existe uma esperança.
Neste momento, queremos silenciar o nosso ser, lembrar profundamente aquele que se entregou para morrer por nossos pecados. Foi preso e despido, torturado, açoitado, coroado com espinhos e pregado na cruz. A caminho do lugar chamado Calvário, caiu várias vezes até chegar e ser pregado numa cruz de madeira. Na cruz, Jesus proferiu 7 falas que agora iremos lembrar. A primeira fala, a primeira palavra da paixão é perdão. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa esse teu povo que não cansa de maltratar a vida. Perdoa, Pai, esta gente que fere crianças inocentes, que abusa, que mata, que mente. Perdoa esta gente que, por ganância, não consegue respeitar a tua criação e contamina o planeta com indiferença. Perdoa esta gente que mata a vida, que abandona, que despreza, que odeia. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra da paixão é a promessa do paraíso. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, porém o outro repreendeu-o, dizendo: Nós com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, nós com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam. Tu nos deste uma vida linda e abundante. Nós descuidamos deste presente. Sofremos agora as consequências de tanto descaso. A violência afeta os nossos corpos, a nossa mente, nosso ser como um todo. O medo nos aprisiona e nos intimida. A indiferença mata tanto quanto a opressão. A falta de liberdade e de solidariedade destrói vidas e mais vidas. Lembra-te de nós, Senhor, e tem misericórdia quando entrares em teu reino. Foi no Calvário que ele sem falar
sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. A terceira palavra da paixão é família. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Cleopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Pai e mãe, esses são seus filhos e suas filhas. Eduquem com amor, cuidado e firmeza. Ensine o valor de gestos de ternura, respeito e compaixão. Ajudem a enfrentar seus dilemas com esperança e confiança. Sejam presentes, optem pelo convívio e pela proximidade. Não permitam que seus empregos e responsabilidades sociais levem vocês a deixar a família em segundo plano. Filhos e filhas, esta é a sua mãe, este é seu pai. Cuidem dela e dele como se a mim estivessem cuidando. Tratem-nos com respeito e delicadeza. Não agridam o ventre do qual brota a vida de todos nós. Cuidem para que a vida não se esgote. E o discípulo foi e levou a mãe para morar em sua casa. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. A quarta palavra da paixão é abandono. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eli, Eli, lema sabachthani." Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? As desigualdades em todo o mundo são cada vez maiores. A desnutrição em alguns países da África é a causa número 1 de morte infantil. Quanto ao abandono, a desigualdade de direitos mata mais que os homicídios à mão armada. Ainda hoje, acordos de paz e de uma economia mais justa para todas as pessoas estão longe de ser realidade. Quando o assunto é dinheiro, os verbos compartilhar, repartir ou dividir inexistem. Meu Deus, não nos abandone. Oh
A quinta palavra da paixão é finitude. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para se cumprir o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Estou com sede de justiça, estou com sede de amor, estou com sede das promessas de paz, estou com sede de esperança. Quanta sede e quanta água para compartilhar, mas muros a cercam, a vendem, a distorcem. Estou com sede da verdade que secou nos corações, estou com muita sede. Então Jesus disse: a sexta palavra da paixão é missão cumprida. Então Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quantas mortes confirmadas, quanto medo diante do inesperado, quantas pessoas ainda teremos que entregar à sepultura sem uma despedida adequada? Quantas teremos que deixar nas ruas para evitar ainda mais morte? Na Itália, mais de 17 mil. Espanha e Estados Unidos, mais de 13 mil cada. França, mais de 10 mil. China, mais de 3 mil. Equador, mais de 100 corpos nas ruas em um só dia. Brasil, mais de 600 mortes registradas. Está consumado. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. A sétima palavra da paixão é entrega. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Tanta dor, tanta morte, tanta desigualdade, tanta violência, tanta injustiça. Não conseguimos viver como irmãos e irmãs numa mesma casa comum? O que estamos fazendo com a vida que Deus tem nos dado? Onde está o cuidado com as outras pessoas e com a criação? Onde perdemos o respeito, a ética,
onde perdemos nossa humanidade, como fica o mandamento do amor? Como podemos recomeçar tudo novamente? Senhor, em Tua graça, transforma este mundo e cuida de nós. Pai, nas Tuas mãos entregamos a nossa vida. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Momentos antes, Jesus disse a alguns de seus discípulos no Getsemane: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, encostou o rosto no chão e pediu a Deus, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. E ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feita o que eu quero, mas o que Tu queres. Está consumado.